Olá, meu nome é Urbano Santana. Eu sou o autor de O Monstro de Alcântara. Antes de mais nada, muito obrigado por você ter se interessado por esta obra, que só foi possível trazer às mãos dos leitores graças a uma parceria que realizamos com a editora Pradense. Sou um poeta, músico, compositor, cantor, médico, professor, não sou ator, microempresário, pai, um pouco filósofo, um pouco louco, um grande apaixonado pelo ato de criar e um eterno aprendiz da vida e de todos os seus mistérios. Sou escritor antes de ser médico, por isto vou contar um pouco dessa minha paixão antes de qualquer outra coisa. Eu sempre gostei de ler, desde que me conheço por gente. Comecei aos 5 anos de idade, lia tudo o que me caía nas mãos ou o que estava ao alcance dos olhos. Até mesmo os grandes letreiros dos outdoors. Mas o que eu mais gostava mesmo era de escrever. Poemas e letras de música na maioria das vezes. Nem me lembro quando fiz os primeiros. Só sei que hoje tenho mais de 500 músicas compostas, vários artigos publicados, alguns médicos, outros não, inclusive uma série de artigos sobre o grande Cartola. E uma quantidade de poemas e pensamentos. Mantive um blog em atividade de 2008 a 2011, o Sensata Paranoia, onde publicava regularmente artigos, reflexões, pequenos pensamentos, poemas, letras de música e até alguns capítulos de O Monstro de Alcântara. Como médico, trabalhei na maioria dos principais hospitais de Porto Alegre e os poucos em que não trabalhei, tive a oportunidade de frequentar na qualidade de estagiário ou interno. Por isso posso dizer que conheço quase todos eles, seus corredores, suas entranhas, até mesmo suas almas. Como surgiu a ideia de criar o Monstro de Alcântara? Bem, pode-se dizer que a culpa, no bom sentido, é da minha grande amiga Gabriela Mascarenhas. Se não me falha a memória, fazia uns 10 dias que andávamos de bate-papo digitado pelo MSN, quando a Gabriela, satisfeita com uma mensagem que eu tinha deixado para ela no Orkut, veio com a seguinte sugestão: Urbano, tu escreves muito bem, deverias tentar escrever um livro. Eu, que já havia pensado nisto uma ou outra vez, aceitei o desafio. Resolvi começar como quase todo mundo começa. Meu primeiro conto. Escrevi o título, O Monstro de Alcântara. Trabalhei 4 horas sem pausa e a história foi crescendo, crescendo e começou a se tornar algo bem maior do que o conto pretendido. A partir daí, já estava criado o esqueleto da história e já estava decidido como deveria terminar. É difícil precisar quais influências são as principais na vida de um escritor, mas por uma questão de justiça, acho que as obras que me causaram maior impacto foram O Menino do Dedo Verde, em francês Tistou le Pouce Vert, um clássico da literatura infanto-juvenil escrito por Maurice Druon em 1957. O primeiro livro de quase 100 páginas que li praticamente não tinha figuras. Eu tinha 7 anos, entrei na biblioteca da escola e pedi o livro emprestado. Levei para casa e devorei. Quando devolvi, dali a pouquíssimos dias, a bibliotecária não acreditou que eu já tinha acabado de ler. O outro li na minha adolescência, o inigualável 100 Anos de Solidão, no título original, Cien Años de Soledad, do Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. Pensando bem agora, vendo a situação por este ângulo, já não me parece uma coincidência tão grande que estes 2 livros e O Monstro de Alcântara compartilhem algumas características que os classificam dentro da assim chamada literatura fantástica. O Monstro de Alcântara foi escrito de uma maneira quase febril. Comecei em 27 de janeiro de 2008 e terminei 3 meses e 23 dias depois, em 19 de maio de 2008. Eu o escrevi com a mesma satisfação de quem está lendo um romance muito interessante. Eu sabia o que ia acontecer a seguir, mas não sossegava enquanto não via aquele capítulo registrado na tela do computador. Ia dormir pensando no próximo capítulo e acordava cedo, cheio de vontade de continuar escrevendo. Só não escrevia dias e noites sem parar porque o sono era mais forte.
e porque nas poucas vezes em que varei a noite escrevendo, o rendimento do dia seguinte caiu tremendamente. Minha relação com o monstro sempre teve algo de sadomasoquista, porque ao mesmo tempo em que eu sentia um imenso prazer com a criação e desenvolvimento da trama, também sofria muitas vezes as angústias de meus personagens. Eu me percebia, por vezes, como um verdadeiro Deus, jogando com as existências daquelas pobres criaturas nas quais eu havia soprado a vida e que dependiam totalmente da minha vontade, até mesmo para abrir os olhos pela manhã. A sensação dessa experiência única de onipotência é quase impossível de descrever. E podem ter certeza de que eu usei e abusei dos meus poderes ilimitados. E assim como um Deus, escrevi certo por linhas tortas, escrevi errado por linhas retas, sem jamais ter o desconforto de ser sequer questionado pelas minhas pobres cobaias. Aqui estão para apreciação do leitor os principais personagens. Dr. Alcântara, um médico totalmente abnegado, mas decepcionado com a medicina tradicional. Um cristão fervoroso, mas divorciado da igreja. Um homem caseiro, tremendamente ligado à família, mas completamente sozinho no mundo. Este enigmático cinquentão, cheio de contrastes, é o protagonista do romance. Eunice, uma viúva quarentona, mãe extremada, devastada pela estranha doença da filha. O que será que o destino reserva para a dona da casa de muros altos? Berenice, uma jovem catatônica, aprisionada num mundo só seu, praticamente sem nenhuma interação com as pessoas que a cercam. Que papel poderia ter na trama? E por último, um personagem um tanto inesperado. A testemunha quase onipresente que de maneira fria observa o hoje, o ontem e o amanhã. E vai juntando as peças do quebra-cabeça, descrevendo tudo o que vê e revelando tudo o que sabe. Mesmo os detalhes mais sórdidos, com uma neutralidade e uma impassividade que beiram o obsceno. Eis o narrador de O Monstro de Alcântara. Bom, para encerrar esse depoimento, gravado pela Jaqueline Pittini, obrigado, Jaque, com o apoio indispensável do André Santana, obrigado, filhote. Gostaria de agradecer a todos aqueles que me apoiaram na construção desta obra, a todos que não se importaram em dedicar um pouco de seu tempo para ler, nem que fosse uma parcela desse romance, antes mesmo da publicação, em especial ao meu amigo e maestro Sérgio Olivet por ter lido, relido inúmeras vezes e ainda ajudado na revisão na fase pré-publicação. Não posso esquecer da Gabriela, Kiss, Dri, Dulce, Tânia e Aninha. Cada uma conhece a sua importância. Além da minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, minha Dinda, meus primos e todos aqueles que leram o romance e deram suas opiniões e suas palavras de incentivo. Obrigado, primo Cláudio. Mantendo sempre a chama do monstro acesa, o que, em última análise, foi o principal motivo desse romance ter saído da gaveta do autor e hoje estar na sua estante, caro leitor. Da mesma forma, quero agradecer à editora Pradense nas pessoas do editor Ricardo Fonini e do diagramador Luiz Augusto Braga, e a todos os seguidores e parceiros do meu antigo blog, do Facebook e em especial aos amigos da fanpage do Monstro. Espero que você, amigo leitor, sinta ao ler esta obra pelo menos uma pequena parcela do grande prazer que eu desfrutei ao escrevê-la. Pode ter certeza de que cada linha foi escrita com muito cuidado para retratar a mais pura realidade. Muito respeito à inteligência do leitor, muita reverência ao que há de melhor na literatura brasileira e universal de todos os tempos e, acima de tudo, com muita verdade. Estarei esperando a opinião de vocês nos seguintes canais de comunicação: www.facebook.com/o monstro de Alcântara, sem acento, www.facebook.com/urbano.santana, com 2 N's, urbano.san, S-A-N,
@gmail.com ou pelo telefone 9839-4631. Por fim, deixo a todos o meu abraço, com a certeza de que vamos nos encontrar em futuras obras, aqui mesmo na Editora Pradense. Muito obrigado e boa leitura.